Deus amado, obrigado, Senhor. Nós oramos um tanto aqui, cremos que o Senhor ouviu tudo. Eu te agradeço às pessoas que se sentiram reabastecidas com esse momento de oração, com ouvir a pregação, Deus, do Senhor na boca das crianças, que o Senhor estava falando com a gente, que o Senhor pode fazer o que quiser conosco, nós não temos que ficar reclamando. Obrigado, o Senhor já pregou aqui, Deus. Obrigado, Deus, também pela Dayana, o que ela compartilhou e a compaixão que o Senhor gerou no coração de alguns. Deus, ensina a gente a não ter pressa de sair da tua casa, da sua presença, que nós possamos viver aquilo que Davi fala assim: alegrei-me quando me disseram eu vou para a casa do Senhor. Nos ensina mais, Deus. Agora eu quero pedir misericórdia para poder compartilhar esse texto aqui, e eu oro que o Senhor me use em nome de Jesus, Pai. Amém. 2 Crônicas, capítulo 14, fala sobre o reinado de Asa. Eu amo os reis, eu amo as histórias dos reis da Bíblia, e Asa é um cara que sempre mexeu comigo, e tem um versículo que nós vamos ler no final, que é um versículo que sempre mexeu demais com o meu coração, que sempre marcou minha vida, e hoje nós vamos refletir um pouco acerca dele. A gente sabe que Asa é descendente de Davi, a gente sabe que em Israel os reis eram assim, eu não sei se era pior que os presidentes do Brasil, mas era do naipe, né? Pelo menos aqui no Brasil a gente não é obrigado a adorar coisas de falsos deuses, mas lá no povo de Israel era assim: o rei assumia e aí ele ia fazer uma aliança com uma outra nação, e aí ele importava toda a idolatria, ele importava hábitos, ele importava as mulheres da outra nação, e aí casava, virava uma bagunça, gente, virava uma bagunça. Eu estava em dúvida se eu pregava sobre esse texto aqui ou Neemias 8 em diante, porque os dois textos falam sobre quando um cabeça, um líder, decide radicalmente seguir o Senhor. E aí Neemias capítulo 8 fala sobre isso, esse texto fala sobre isso, eu vou ficar com esse. Mas teve algo que me chamou muita atenção quando a gente olha para a história de Neemias e a gente vê que quando a reforma estava acontecendo lá no meio do povo, Jerusalém já tinha sido reconstruída, já tinha acontecido toda aquela coisa do pessoal construir o muro com a espátula numa mão e a espada na outra, porque qualquer hora chegava e era uma loucura, gente. Não sei porque os caras não fazem filme sobre isso. Você precisa ler a Bíblia em nome de Jesus, amém? Amém. É muito melhor que Divergente, tá? Essas baratinhas que você está lendo aí que eu tô ligado. E aí quando a gente olha em Neemias, tem um negócio singular que acontece. Dentre todas as críticas que Neemias faz em relação ao povo, isso aqui é só um parênteses, tá? Entre todas as críticas, a parênteses já deu 10 minutos, vamos lá. Entre todas as críticas que Neemias faz em relação ao povo, a idolatria do povo e a vida desajustada do povo, tem um negócio que ele usa até a violência para poder trabalhar: o casamento misto. O povo começa a casar com as mulheres de outras nações. E aí Neemias pega e ele começa a protestar isso de uma maneira tão radical e tão apaixonada, de maneira tão visceral, que a Bíblia diz que ele até chega a puxar as mulheres pelo cabelo e bater no cara da mulher. Será que vocês têm noção, gente? Tudo de desgraça aconteceu até aqui, e um dos principais motivos da desgraça ter acontecido foi o casamento errado. Casar com quem não era crente, namorar com quem não era crente, com quem não conseguia carregar um fardo junto, com quem não conseguia junto somar na busca por Deus. Isso tinha acabado com a nação. Por quê? Porque aí Deus ficou de lado. Aí você casa, você é um judeu, você casa com uma mulher que não é judia, e aí nós temos filhos, de repente, né, você sabe como é que é o homem. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Posso? Pode. Daqui a pouco estava cheio de ídolos na sala e as crianças estavam aprendendo o quê? A religião da mulher. E aí virava uma bagunça de idolatria. E aí Deus vem, pesa a mão e corrige todo mundo. Então quando Neemias vê, ele vai e volta para a terra dele. Depois ele volta de novo para Jerusalém. Nesse intervalo de tempo, de alguns meses, quando ele chega lá, o povo está casando tudo de novo com quem não é crente. Ele fica indignado e fala: vocês são loucos. A gente acabou de reconstruir os muros que tinham sido destruídos por causa do pecado e da idolatria. Agora vocês estão voltando tudo de novo. Ele fica indignadíssimo. Nós precisamos cuidar do nosso coração. Mesmo com o namoro de crente.
Porque se o nosso namoro, se o relacionamento que eu tenho com alguém começa a tomar tanto espaço no meu coração, que me empolga mais pensar em viajar ou estar junto com a pessoa do que estar com o meu Jesus, eu não estou pronto para isso aí. A idolatria não precisa nem ter outra religião, pode ser dentro da igreja mesmo. Então só cuidar disso aí. A gente vai ler um texto que fala de reforma. Mudou a vida de todo mundo. E uma das coisas que precisa ser observada é meus relacionamentos. Até com a gente que é crente. Capítulo 14, versículo 1. Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz, 10 anos. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos. Quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Primeiro até aqui. A gente olha e a gente vê em Asa, e a primeira coisa que eu queria destacar aqui, alguém que tem o coração voltado para Deus, você exerce influência em algum lugar e sempre vai exercer. Sempre vai ter gente que de alguma maneira vai estar debaixo da sua liderança. Talvez não a liderança como cargo, mas você vai liderar porque você vai influenciar. Pelo menos uma pessoa na sua vida você vai influenciar. E a gente olha aqui que alguém que tem um coração totalmente voltado para Deus exerce influência de maneira intensa e participativa, porque ele é o rei. Ele não é qualquer um, ele é o rei. E a gente sabe que ser o rei não significa muita coisa, pode não significar nada. Porque eu posso ser o rei e fazer de conta que nada acontece no reino. E eu deixo, a bagunça acontecer. Eu não participo, eu não me envolvo, eu não me compadeço, eu não vivo as coisas do reino, do meu reino. Eu posso ser membro de uma família da minha casa e não fazer nada na minha casa. Eu tenho meu pai e minha mãe lá, estão uma zoeira total. Eu não participo de nada, eu não choro com eles, eu não oro com eles, eu não converso com eles, eu não tento ajudar. Eu posso participar e ter um poder de influência e não usar nada disso que eu tenho. Mas a gente olha em Asa, não é um rei qualquer, ele é um rei que participou da vida daqueles que estavam debaixo da sua autoridade. Eu quero dizer que na sua casa você tem autoridade. Aqui na igreja, de alguma maneira, tem alguém que vai ouvir você. No seu trabalho também. Então, todos nós, de alguma maneira, exercemos influência onde nós estamos. E nós olhamos aqui em Asa, a primeira característica dele. Ele é um líder presente. Asa é um líder presente. Porque quando você olha para o reinado dele, versículo 2, ele fez o que era bom e reto perante o Senhor. Aí olha o que ele fez. Ele mudou as coisas. Ele não chegou lá e pensou assim, eu preciso administrar o que existe. E vamos tocando. Ele viu e ele pensou, não, as coisas têm que mudar. E ele decidiu entrar em conflito para poder mudar. A primeira coisa que ele faz, verso 3, ele aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto aos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Ele aboliu. Ele chegou e falou, isso aqui precisa ser mudado. Qual que é a sua reação dentro da sua casa com as coisas que estão erradas? Qual que é a sua reação? Talvez você não é o pai da família. Não interessa se é o pai da família ou não. Aquela é a sua casa, é a sua família. É o seu trabalho. Não, mas o pessoal lá no trabalho é desonesto. É desonesto do mesmo jeito, tem gente sofrendo. Deus colocou lá para ser influência de alguma maneira. Qual que é a sua reação? Você se envolve onde você está? Você se envolve na sua igreja? Você se envolve na sua família? Você precisa se envolver. Você precisa ser relevante na vida de alguém. Você precisa fazer a diferença em algum lugar que você está. Na vida de algum amigo você tem que ser relevante. Alguma coisa, alguma mudança você precisa trazer onde você está. Meu ministério não começou aqui quando eu vim plantar a igreja. Meu ministério começou quando eu converti. Ué, porque tem um negócio aqui dentro de mim. Eu vou compartilhar, eu vou influenciar. Há um mendigo na rua vai te ouvir, eu te garanto. Compra um picolé para ele vai te ouvir. Você vai influenciar alguém. Aí a pergunta é, você tem sido presente no lugar onde você está fisicamente? Porque você pode ser só um cadáver, você não tem voz, você não emite opinião, você não fala nada com ninguém, você nunca se posiciona, você está lá, entendeu? Você vai na igreja, você sorri, tudo bem, você quer, levanta as mãozinhas, pá, vambora. Você não colocou o que Deus colocou dentro de você. Você entende isso? O Espírito de Deus coloca coisas dentro de nós para a gente pôr para fora.
Ele é um líder presente. Essa é a primeira marca de Asa. Aí você vê o versículo 4. Olha lá o que o cara faz, gente. Ai, como eu queria um Asa desse. O nosso Brasilzão. O cara ordenou Judá que buscasse ao Senhor. Imagina só. O próximo comunicado da nossa presidente é: eu rogo aos brasileiros que se voltem para o Senhor dos Exércitos. Eu rogo aos brasileiros que jejuem, porque a corrupção está feia. Eu rogo aos brasileiros que eles se voltem para o Deus Todo-Poderoso, que eles busquem o seu Deus. Se ela falasse pelo menos que é para buscar o que você acredita, já era alguma coisa. Porque ela está falando assim: nós estamos precisando de um help, mas nem isso acontece, né? Tudo na força do braço. O cara ordenou, falou: nação, vocês têm que buscar Deus. Você faz isso dentro da sua casa? Você chega e fala assim: você tem que orar. Se você orar pouco, não vai acontecer nada mesmo. Lá no seu trabalho: ah, mas não são crentes. E daí que eles são crentes? E daí? Eles não são crentes, então você fala: você tem que ficar crente, então, né? Porque senão a coisa não vai funcionar. Não, o estado é lágrima. Ô, vaza, velho, isso aí. Você só está aqui porque de alguma maneira Deus quer te usar para mexer com a estrutura das pessoas. O que o Espírito coloca em você é para você colocar para fora, mexer com a história de alguém. O cara chegou, ele era o rei, ele chegou para a nação: eu ordeno, todo mundo tem que buscar Deus aqui. Acabou com a idolatria. Ele aboliu os altos. Olha o versículo 5. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Em todas as cidades. O líder presente, ele viu lá, ele viu, ó, tem idolatria aqui, aqui, aqui. Ele conhecia o lugar onde ele estava. Outra pergunta para você: você conhece a sua família? Eu conheço, estou lá há 20 anos. Não é isso que eu estou perguntando. Pode conhecer a cara, o jeito que ri. Você nunca chega no coração. Você não sabe nada do que a sua família sente. Você é um completo zumbi, ausente de espírito. Não participa, não compartilha, não se abre para ouvir. Porque é fácil você chegar e falar assim: ó, aqui em casa todo mundo tem que orar, tem que fazer isso, aquilo. Mas você não ouve nada. Você não está disposto a cativar para ouvir o que as pessoas têm para dizer. Dentro do seu trabalho. Você conhece o seu trabalho, você conhece o coração das pessoas. O cara conhecia cada cidade. Esse era um rei que trabalhava, ele sabia de tudo. Em todas as cidades ele foi. E ele aboliu a idolatria de todas as cidades. Ele é um líder presente. Nós vemos no versículo 6. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos essas cidades, cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós. Olha lá, que doido! Pois temos buscado ao Senhor nosso Deus, temos-lo buscado, e Ele nos deu repouso de todos os lados. Não existe paz sem guerra. Não existe paz sem guerra. O cara que teve que chutar a santa, a macumba e todo tipo de idolatria que existia, todo culto a qualquer entidade existente, ele chutou tudo, ele limpou tudo. Ele teve que ter conflito com o pessoal. Imagina lá tirando o altar e um mais doido lá, se não, de jeito nenhum, cara, espada no pescoço. Ele teve que guerrear. Ele chegou, ele teve que lutar, ele teve que quebrar a idolatria, ele teve que falar: vocês vão buscar Deus, e depois de buscar, nós vamos edificar a cidade, porque Deus nos deu paz. Por quê? Porque nós buscamos Ele. Não tem paz sem guerra. Se você não está disposto a pôr a casa em ordem, esquece, você não vai ter paz. Você está sem paz porque está com preguiça, vai ter com a formiga preguiçoso. Eu acho que é isso que Davi ora no Salmo 51, quando ele fala assim: Senhor, eu preciso que o Senhor me dê o espírito voluntário. Porque voluntariamente eu não tenho vontade de fazer nada. Ainda mais depois desse pecado aqui, que eu fui lá acabar de cela lá e fiz tudo que eu imaginava. Deus, me dá o espírito voluntário, eu não tenho vontade de fazer nada, Senhor. Eu não tenho vontade de fazer nada, Deus. Eu tenho preguiça de botar minha vida em ordem. Senhor, me dá um espírito voluntário. Eu preciso voluntariamente me interessar pela minha vida, pelo meu coração. Se a gente não guerrear, nós não vamos encontrar paz.
Os caras tiveram paz porque eles buscaram, porque eles botaram a casa em ordem. A gente olha no versículo 8, diz assim: edificaram e prosperaram, tinham asa no seu exército, 300 mil de Judá, e traziam pavês e lança, 280 mil de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Todos eram homens valentes. O Asa é um líder presente, ele é alguém disposto a guerrear para encontrar paz. E quando a gente vira e olha no versículo 14, a gente vê um negócio que me fascina. Está escrito assim, que eles entraram numa guerra, e está lá: feriram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor as havia invadido. Saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Cara, os caras iam para a guerra e Deus ia junto. E Deus apavorava os caras. Os caras venciam porque o terror do Senhor tinha invadido eles. Eles iam para a guerra, os caras já estavam morrendo de medo. O que eles fizeram? Nada. Deus foi lá. Não sei se Deus mandou o anjo da morte, o que aconteceu, mas apavorou eles. Eles botaram a casa em ordem. Eles lutaram, falaram: não, vou consertar isso aqui. Não, eu vou participar do lugar onde eu estou. Às vezes você não tem paz, sabe por quê? Porque você está negligenciando o chamado de Deus na sua vida. E eu não estou falando chamado de você virar missionário, pastor, nada disso. Eu estou falando chamado da sua família. Porque se Deus te colocou na família que você está, é porque esse é o teu chamado. E se a gente negligencia o chamado de Deus para nós vamos sofrer. Se eu não pastorear a igreja, quem vai sofrer é quem? Moá. Quem que não vai dar dízimo? Quem que não vai orar por mim? Quem que não vai interceder por mim? Quem que não vai fazer massagem? Quem que não vai fazer bolo para mim? Quem que não vai me dar carona? Pastor Xarope, quem que sofre? É ele mesmo. Meu Deus do céu, coisa insuportável. Está sacando? Por que às vezes está faltando paz? É que você não comprou a guerra na sua casa ainda. Você não vestiu a camisa, falou: isso aqui é meu, ó. Deus me botou aqui para participar disso aqui. Líder presente, Asa. Você vai ver a história dos reis de Israel. É um cabuloso com o outro. É um usurpando o trono do outro. Deveria ser a usurpadora. O nome desse livro aqui. Tá? Porque a facada atrás de facada. É um que dá golpe no outro. Tem cara que reina um dia, já mata e já o outro sobe no trono. Ele não sofre nada disso. Por quê? Quem que não quer um rei bom? Fala a verdade. Quem que não quer um pai bom? Quem que não quer um filho bom? Quem que não quer um pastor bom? Quem que não quer um presidente bom? Não vai sair nunca. Vai reeleger 1000 vezes. Então às vezes você não tem paz porque você não está presente lá vivendo as coisas, servindo o seu chamado. Ronaldo Lidório diz que o chamado de Deus para nós é intransferível. É verdade, é intransferível o que Deus tem para fazer através de você. Porque filho igual você, sua mãe tem você só. Não tem outro. Tem outro. Ah não, mas tem vários irmãos. Mas você é você, não tem outro. É intransferível. Intransferível. Aí quando a gente vai, coloca a casa em ordem, Deus vai com a gente para a guerra. Você vai para o seu trabalho lá, Deus vai com ele, vai antes de você. Amém. Você vai entrar na sua casa hoje, se você decidir nessa noite: Deus, eu vou vestir a camisa, eu vou fazer um negócio. Você vai chegar na sua casa, antes de você chegar lá, Deus já foi lá, mandou os anjos, a parada já está arrumada para você. Você vai ver hoje, você vai estar tudo prontinho, vai ter uma oportunidade perfeita para você falar um texto da Bíblia lá, para dar uma orientação, para você fazer uma oração lá. Você acredita nisso? Amém. Eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, se você não tiver com o coração entregue, eu sei que vai ficar boiando, né? Porque às vezes, Paulo fala assim: aproveitem as oportunidades. Quem já leu esse versículo? Levanta a mão. Alguns leram, que bom. Alguma carta dele lá, pequenininho, no final tá assim. Ele dá várias orientações. Cada orientação é um versículo. Eu acho que é esse aí. Orar sem cessar. Não sei o que é isso aqui. Aproveite as oportunidades. Você está falando que é para aproveitar a oportunidade? Oportunidade? É porque ela dá para ser perdida. Você pode perder as oportunidades de Deus.
É por isso que você precisa estar o coração, sair daqui, ó, a ponte bala. Amém? Amém. Vamos lá. Capítulo 15. A marca de Asa é que ele se voltou para Deus, botou a casa em ordem, e ele teve paz porque ele guerreou. Capítulo 15, versículo 1 até o versículo 7 diz assim: Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse, Deus mandou um profeta falar com Asa: Ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Talvez isso aqui seja parecido com a sua história. Muito tempo na sua vida sem Deus, sem alguém que te ensinasse a Bíblia de verdade. Agora não é mais o caso. Versículo 4. Mas quando, na sua angústia, eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Isso aqui precisa gerar um negócio em você. Você precisa, em nome de Jesus, abre seu coração. Naqueles tempos, não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam. Acabou de narrar a tua casa ou o seu trabalho. Pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Olha lá. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. O cara começa a fazer o que agrada a Deus. Deus levanta o profeta e fala assim: vai lá, deixa ele ter bem claro o que está acontecendo. Israel por muito tempo não esteve sem o verdadeiro Deus e sem um sacerdote que ensinasse a lei. Eles viviam do jeito deles. Mas Deus está dizendo o seguinte: se vocês agarrarem nele, do jeito que vocês estão, Deus vai estar com vocês em tudo que vocês fizerem. Tudo, tudo, sua família, sua saúde, seu emprego, seu ministério, seus amigos, sua vida sentimental, sua vida devocional, seus sonhos, tudo, tudo, Deus vai estar com vocês. E ele diz: o povo ficou sem Deus muito tempo, mas quando na angústia eles voltaram para Deus, e eles buscaram a Deus, ele foi por eles achado. Por isso, aí o profeta diz: por isso, sejam fortes, não desfaleçam as vossas mãos. Ou seja, tem muito trabalho pela frente para pôr a casa em ordem, porque a vossa obra terá recompensa. O que te faz forte e animado para buscar Deus? 3 coisas que eu quero deixar aqui. Primeira coisa, eu falei 3, mas é 2. Primeira coisa que vai te fazer forte e animado para buscar, a gente vê aqui no versículo 7. Sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Quem que tomou a iniciativa de dar essa palavra? Quem? Deus. Deus manda o Espírito falar com o profeta, e o profeta chega e fala com ele: ó, Deus está mandando dizer para você e para Judá. O negócio é o seguinte: ele está interessado nesse negócio aí. Ele mandou vir dizer que ele está interessado na vida de vocês. Ele está interessado em Judá. Ele está interessado em Benjamim. Fica ligado, que não é sempre que ele está, hein? Não é sempre que Deus está interessado na vida de uma nação. Aliás, Israel é a única nação a qual a gente vê no Antigo Testamento Deus está profundamente interessado no país inteiro. Não é sempre que Deus está interessado na vida de alguém. Então você fica ligado. Ele mandou dizer o seguinte: fortaleçam as mãos, porque se vocês buscarem Ele, vocês vão ter recompensa, e Ele não vai abandonar vocês. Primeira coisa que faz a gente forte e animado para buscar é saber que é a vontade atual de Deus para a tua vida, e sempre será que você o busque. Essa é a vontade de Deus para a sua vida hoje. Talvez seja assim: Deus, eu quero saber a tua vontade para a minha vida. E aí Deus diz para você: a minha vontade para a tua vida hoje é que você me busque.
Essa sempre vai ser a vontade de Deus para a sua vida. Se você fizer, vai dar certo. Isso é uma coisa que tem que te animar e te deixar forte. Por quê? Porque não vai ser tempo jogado fora quando você gastar lá suas horinhas dentro do quarto de joelho. Não vai ser tempo jogado fora quando você jejuar. Essa semana encontrei um amigo de outra igreja. Ele estava no segundo dia de jejum, ia fazer 3. Pedindo, Deus, fala comigo. Eu quero saber onde o Senhor quer que eu invista o meu tempo e meu esforço. Mais de 60 anos. Terceiro dia de jejum. Segundo dia e terceiro dia de jejum. Deus abandona? Não abandona. Claro que não. Isso precisa animar você. Você precisa saber, é a vontade de Deus que você busque Ele. E é a vontade de Deus. E aí a segunda coisa que você precisa saber. Ele irá sempre te recompensar. Ele sempre irá te recompensar. Então, em primeiro lugar, é uma resposta de crise existencial. Quem eu sou? O que estou fazendo aqui? Que emprego devo ter? Que estilo que eu vou ter? Vou ser emo, indie, sertanejo? Que tipo de música eu vou ouvir? O que eu posto no Face hoje que vai parecer com o que eu quero ser? Crise existencial. A primeira resposta é: você foi feito para buscar Deus. E essa é a vontade dele para você todos os dias da sua vida. Todos os dias Deus quer que você se volte para Ele, ore a Ele, acabe com essa bagunça aí, jogue fora esses ídolos todos e ordene a sua alma. Ó, minha alma, se alegra no Senhor, espera no Senhor, te fortifica, porque Ele vai responder. Todo dia você já começa a acabar com a crise existencial aí, porque você se encontra quando você começa a buscar Deus. Segunda coisa que a gente vê aqui é o que pode animar a gente para buscar. É porque Deus sempre irá nos recompensar. Ele fala isso. Sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Está garantido. Deus vai recompensar. Você vai buscar, Deus vai recompensar. Você vai começar a orar pela sua família, Deus vai começar a mexer na sua família. Você vai começar a orar para a sua igreja, Deus vai quebrar o coração duro daquele pastor seu lá. Você vai orar por pureza? Nós vamos trazer pureza. O céu vai descer, o reino vai vir para cá. Você vai orar pelo seu trabalho, alguém lá vai acontecer alguma coisa. Você está entendendo isso? Não há dúvidas de que Deus vai recompensar qualquer um que se coloque numa posição de servo. Para falar, Deus, eu estou indo. Deus, vem comigo. Essa é a vontade de Deus para nós, irmãos. O resto é só consequência de descoberta de identidade. É só consequência. A gente foi feito para isso. Você não gostou, é? Ele abreviará seu tempo aqui. Fiz um funeral hoje, faço uns partos essa semana. Falei hoje pra minha mãe no funeral: mãe, quero música triste, não. O cara com uma música lenta lá. Mais perto quero estar. Violino e violão. Falei, mãe, não quero isso. Não quero festa no meu velório. A vida inteira eu falo que quero morrer, eu vou morrer, vocês vão fazer música triste, não é para chorar, não. Vocês vão fazer festa no meu velório lá. E é isso aí, o pastor queria festa no velório. Você pode chamar o pessoal lá e fazer um bagulho diferente. 2 segredos pra gente aqui, pra gente viver, e aí a gente fecha. Primeira coisa que a gente falou, perfil de Asa. Alguém presente, participava do lugar onde ele estava, onde Deus colocou ele. Segunda coisa, a paz vem depois da guerra. A Asa estava disposto a isso. Quando a gente olha para cá, a gente vê 2 coisas que nos faz ficar animados para buscar Deus. Primeiro, saber, essa é a vontade de Deus mesmo. Se você não sabe por onde começar o seu dia, começa buscando a Deus. Segunda coisa é, Deus sempre vai recompensar quando você buscar. Ele vai recompensar todas as suas orações. Talvez você não veja, não saiba como. Ele vai recompensar. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. Ele vai recompensar todas as suas orações. Última coisa. 2 segredos importantes para nós. Segredo é modo de dizer. Aqui não é segredo, está na Bíblia aí. Mas 2 segredos para a gente viver desse jeito. Vamos lá? Versículo 12 ao versículo 12. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. Está falando do país, tá? Isso aqui está falando do país inteiro, onde todo mundo no país faz uma aliança e diz:
eu me comprometo, todos os cidadãos daquele lugar, eu me comprometo a buscar o Deus dos nossos pais, de todo o coração e de toda a alma, o país inteiro. Isso é avivamento. Vamos ler em voz alta esse versículo 12? Vamos lá? Entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. Versículo 14. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com clarins e com trombetas. Todo Judá se alegrou por motivo desse juramento, porque de todo o coração eles juraram, e de toda a boa vontade buscarem ao Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda parte. Primeira coisa aqui para nós: aliança. Eu quero te desafiar nessa noite a abraçar o motivo da sua conversão. Você só foi convertido para andar com esse Deus todos os dias da sua vida. Eu quero te desafiar a abraçar esse propósito da sua vida. Eu quero te desafiar a isso. Como igreja, nós vivermos uma aliança de buscar Deus, um compromisso de me envolver com o meu irmão até o ponto em que eu abençoo ele. Esse é o sentido da igreja existir. Você tem orado com as pessoas com quem você tem se envolvido? Você tem compartilhado o texto bíblico? Essa semana eu fui visitar um amigo de outra igreja. Eu cheguei lá na frente da casa dele, e aí eu cheguei uns 20 minutos antes e falei, eu vou sentar aqui na frente, porque eu estou querendo orar um pouco. E eu fiquei uns 20 minutos antes lá na frente orando. De repente a esposa dele chegou, e ele falou, vamos entrar. Falei, vamos. Aí eu entrei, ele estava vindo da cozinha, eu já fui lá para uma área, e sentei, e eu estava lá orando. E aí me veio um versículo na cabeça, eu já abri um versículo, estava lendo. Aí ele chegou, tudo bem e tal. Aí ele, o que você está lendo? Eu falei, esse aqui, ó, Salmo 123. Estou mexido com esse negócio. É para ficar com o olho fixo até que ele faça alguma coisa. É a certeza de que ele vai fazer alguma coisa. Ele vai recompensar. Você entendeu? Vai acontecer. O negócio que não é humano. Porque humano nós não fazemos o que é sobrenatural. Mas aqui, ó, se a gente ficar com os olhos olhando, ele vai se compadecer. Falei, é isso aqui que eu estou lendo. Aí nós compartilhamos, conversamos. Nossa, que 10. Aí nós vamos fazer o almoço. Eu falei, você canta? O meu amigo, ele é surdo. Só que ele faz leitura da Bíblia. Eu falei, você canta? Ele fala, às vezes. A gente fez almoço cantando. Eu, ele e a esposa dele. Conversando, falando de Deus, falando da igreja, do ministério. No final a gente falou assim, eu quero que a gente ore antes de ir embora. Vamos gastar um tempo de oração. Aliança, irmãos. Eu só vou me permitir viver hoje se for para abençoar alguém. Senão eu vou ficar aqui, nessa cama aqui. Olha o que o país inteiro fez. Aliança. O que vai acontecer se a gente como igreja entrar em aliança? Esse é o nosso propósito, esse é o nosso alvo, buscar Deus. Viver a vontade de Deus para nós. Eu vou te ajudar a descobrir o teu chamado. Eu vou te ajudar a lutar contra aquilo que tem te ferido. Eu vou te servir. Nós temos uma aliança aqui como igreja. Conhecer a vontade de Deus para nós. Esse é o primeiro segredo de todo esse avivamento que aconteceu no tempo do reinado de Asa. O povo fez aliança, ele mandou todo mundo vai buscar Deus. E o povo todo fez aliança e juramento, e eles choraram, e eles gritaram o juramento. Nós vamos buscar o Deus dos nossos pais, de todo o coração, de toda a alma. Por que nós temos existido como igreja? E aqui eu quero fazer esse desafio para você pensar, por que nós temos existido como igreja? Uma das coisas que vem na minha mente quando eu penso, esse mês de maio nós vamos orar pra caramba. Quem não quer saber, vaza. Porque é para isso que nós servimos. Juntos conhecer o nosso Deus. Juntos conhecer o nosso Deus. Segunda coisa que a gente vê em Asa, e aqui isso quebra o meu coração. Versículo 17. Os altos, porém, não foram retirados de Israel. Todavia, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Versículo 16, capítulo 16, versículo 9. Porque quanto ao Senhor
Seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Primeira coisa que gerou tudo isso é aliança. Nós temos uma aliança. A gente se encontra, a gente vai buscar Deus, a gente vai orar, a gente vai dividir o coração, a gente vai compartilhar as coisas da palavra. Segunda coisa, olha o coração desse cara, coração perfeito. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você. Você consegue ver o seu coração nessa noite? Como está o seu coração? Você acha que alguma coisa tem que mudar na sua vida? Nessa semana, eu olhei para o meu coração e falei: Deus, cansei dessa mediocridade. Cansei de não viver mais totalmente entregue para o Senhor. Cansei. Eu vou voltar, Deus, para o mesmo lugar. Eu vou voltar para aquele lugar onde eu todo dia busco. Eu quero ouvir sua voz o dia inteiro. Eu acredito nisso. Onde eu quero me compadecer das pessoas. Onde eu quero conhecer o Senhor. Eu vou voltar para esse lugar, Senhor. O meu coração não está bem, Senhor. Eu me pergunto para você: como é que está o seu coração? Está tudo bem com o seu coração? Seu coração está leve? Seu coração está disposto? O coração do cara era perfeito. Quero dizer para você, se o seu coração não está bom, é um bom momento para a gente orar. Amém? Você precisa cuidar do seu coração. Para você ser presente onde você está. Para você buscar Deus. Como está o seu coração? Vamos orar?